Francisco de Paula Rodrigues Alves, nascido em 1848, é muito mais do que uma figura histórica. Desde sua educação excepcional até sua ascensão à presidência do Brasil, sua vida foi marcada por momentos de coragem, desafios e transformações impactantes. Prepare-se para descobrir os segredos por trás das decisões políticas que moldaram a história de uma nação. Hoje, no Historiando por Aqui. Francisco de Paula Rodrigues Alves nasceu em 7 de julho de 1848, em Guaratinguetá. Após uma educação destacada no Colégio Dom Pedro II e na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, ele se tornou ativo na vida pública, proferindo discursos e contribuindo para jornais acadêmicos. Participou também de sociedades secretas e associações que ofereciam amparo jurídico aos escravizados. Casado com a neta de um influente líder político, Francisco de Assis e Oliveira Borges, ele herdou o capital político na região. Juntamente com seus irmãos, exercia grande influência política, refletindo o período oligárquico brasileiro. Rodrigues Alves teve duas passagens como deputado provincial, entre 1872 e 1875, e novamente entre 1878 e 1879. Durante seu mandato, destacou-se por defender um projeto que tornou obrigatório e gratuito o ensino primário em São Paulo, apesar da oposição conservadora. Em 1874, manifestou-se contra um projeto de lei que propunha um imposto provincial sobre escravos, revelando sua postura contrária ao abolicionismo. Nas eleições de 1878, ocorreu uma acirrada disputa entre conservadores e liberais, com denúncias de coação eleitoral. Em sua cidade natal, Guaratinguetá, o pleito foi adiado devido a ações da força pública controlada pelo governo. Durante esse período, Rodrigues Alves criticou o gabinete liberal, acusando-o de fraudes eleitorais e corrupção. Posteriormente, entre 1879 e 1882, Rodrigues Alves foi vereador na Câmara Municipal de Guaratinguetá, inclusive ocupando a presidência da Câmara em determinado momento. Apesar da falta de registros desse período, documentos do Arquivo Público do Estado de São Paulo confirmam sua atuação política. Durante os preparativos para a eleição de 1884 para deputado-geral, sua correspondência revelou seu apoio aos grandes proprietários rurais contra o movimento abolicionista. Em sua primeira legislatura, destacou-se pela defesa do emancipacionismo gradual e pela oposição ao Projeto Dantas, que questionava a propriedade legal de escravos. Em 1887, foi nomeado presidente da província de São Paulo, após revoltas escravas no interior. Encarregado de reprimir os revoltosos, prometeu a imigração de 100 mil pessoas para combater a escassez de mão de obra, devido ao declínio da escravidão. Enfrentou uma epidemia de varíola em Santos, controlada por medidas de isolamento e vacinação. Retornou à Câmara em 1888 e votou a favor da Lei Áurea, recebendo o título de Conselheiro de Estado da Princesa Isabel. Rodrigues Alves aderiu ao regime republicano em 1889 e foi convocado para a Assembleia Constituinte como representante de São Paulo. Na Constituinte, alinhou-se à bancada paulista, mas teve pouca expressividade. Após o término, tornou-se deputado federal e criticou a desorganização na Comissão de Finanças. O Congresso foi dissolvido em 1891 por Deodoro da Fonseca. Assumindo como ministro da Fazenda em meio a uma crise inflacionária devido ao encilhamento de Rui Barbosa, Rodrigues Alves enfrentou o descontrole das emissões de papel moeda e grandes empréstimos. Concentrou-se em sanar os problemas, convertendo empréstimos em ouro e estimulando a exportação. Seu plano era recuperar o controle da emissão da moeda, mas discordâncias com Floriano Peixoto levaram à sua demissão. Durante seu primeiro mandato como senador, entre 1893 e 1894, Rodrigues Alves focou em questões econômicas, presidindo a Comissão de Finanças e opondo-se a privilégios fiscais para empresas privadas. Renunciou para retornar como ministro da Fazenda.
enfrentando crises econômicas e resgatando o papel moeda em circulação. Transferiu a responsabilidade do papel moeda para o Tesouro, com o Banco do Brasil reconhecendo uma dívida. Em 1897, inicia seu segundo mandato como senador, em meio a conflitos entre os poderes executivo e legislativo. Apoiou as políticas econômicas de Prudente de Moraes e Campos Salles, participando das negociações do Funding Loan e da negociação da dívida externa. Assumiu a presidência de São Paulo em 1900, enfrentando crises econômicas e promovendo políticas de imigração, estímulo ao crédito agrícola e fundou a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, além de lidar com epidemias e promover reformas no judiciário. Em 1901, criou o Instituto Seroterápico, posteriormente conhecido como Instituto Butantan. Rodrigues Alves assumiu a presidência do Brasil em 1902, com seu vice Silviano Brandão falecido antes da posse, sendo substituído por Afonso Pena. Seu governo foi caracterizado por reformas abrangentes, como melhorias no saneamento básico e saúde pública no Rio de Janeiro, expansão da rede ferroviária nacional e gestão financeira eficiente. Em 1904, lançou um projeto de saneamento na capital, com vacinação obrigatória contra a varíola e modernização da cidade, desencadeando a revolta da vacina devido à resistência popular. Em 1906, rejeitou o Convênio de Taubaté para estabilizar os preços do café e definiu fronteiras e acordos diplomáticos nas relações exteriores. Promoveu também reformas na instrução pública. Suas filhas, Catita e Marieta Alves, atuaram como primeiras-damas, já que Rodrigues Alves não se casou novamente após a morte de sua esposa em 1891. Entre 1912 e 1916, Rodrigues Alves assume a presidência de São Paulo para seu terceiro mandato. Seu governo inclui a compra de produção de café para controlar os preços, causando um incidente com os Estados Unidos, devido a estoques armazenados em Nova York, mas que é resolvido por meio de um acordo. Durante esse período, foram estabelecidas a Escola de Medicina e Cirurgia de São Paulo e elaborada uma carta geográfica do estado e da cidade. Em 1913, ele é diagnosticado com anemia perniciosa, levando-o a se licenciar do cargo até 1915, enfrentando períodos de melhora e recaída em sua saúde. Posteriormente, entre 1916 e 1918, Rodrigues Alves assume seu último mandato como senador, porém é pouco ativo nas sessões e não discursa. Participa da votação que rompe as relações diplomáticas com a Alemanha devido à Primeira Guerra Mundial, mas renuncia ao mandato em outubro de 1918 para assumir a presidência da República. No entanto, é afetado pela gripe espanhola, o que o impede de tomar posse. Rodrigues Alves veio a falecer em janeiro de 1919. A causa da morte, inicialmente atribuída à gripe espanhola, é questionada por historiadores, que sugerem motivos políticos e agravamento de sua saúde anteriormente comprometida pela anemia perniciosa. Rodrigues Alves é homenageado com o nome de cidades como Presidente Alves em São Paulo e Rodrigue Alves, no Acre. Sua antiga residência em Guaratinguetá abriga o Museu Histórico Pedagógico Conselheiro Rodrigues Alves, inaugurado em 1956. Se você quer ajudar o canal a crescer, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Vejo vocês na próxima vez que estivermos historiando por aqui.